Água, um bem natural essencial para a vida na Terra. Todos os seres vivos dependem desse recurso para viver. Toda a produção de alimentos no campo necessita de água, seja na forma de chuva ou de irrigação artificial. Ela também faz parte do processo industrial e é utilizada para a geração de energia. Também é fundamental para diluir e assimilar esgotos domésticos e industriais, e necessária na higiene pessoal e na limpeza do dia a dia. Já o corpo humano é formado por cerca de 70% de água, e o bom funcionamento dele demanda a reposição do líquido que se perde. Mas apesar de 75% da superfície do planeta Terra ser recoberta por massas líquidas, a água é um recurso finito e precisa mais do que nunca ser preservada. Por mim, por você, por todos nós. Por quê? É o que vamos explicar a partir de agora. A maior parte dessa água, 97% dela, está nos mares e oceanos, é salgada, imprópria para o consumo e para a produção de alimentos. Isso significa que a água doce não representa mais do que 3% do total de líquido da Terra. Além disso, apenas 1/3 da água doce é acessível e está em rios, lagos e lençóis freáticos. O restante se encontra nas geleiras, calotas polares e lençóis muito profundos. Ainda assim, o volume de água disponível seria suficiente para abastecer a população mundial, a cerca de 8 bilhões de pessoas. Mas isso não ocorre por vários fatores, e um deles é a distribuição da população pelo continente. Falta água onde tem gente, tem água onde não tem gente. É simples. Tá? Por exemplo, a gente tem esse problema de escassez em regiões que são críticas. Tá? Claro, existe até escassez na Amazônia, existe em determinadas épocas. Eu te cito 2010, teve uma seca terrível lá. Tá? E aí o que acontece? Mas a gente tem água, mas a gente tem uma população que ela cresce adensadamente, a gente não cresce isso distribuído. São Paulo tem uma escassez hídrica que é constante, você não tem metros cúbicos por habitante ano suficiente para abastecer. Por quê? Eu tenho 2 rios que não podem ser usados. Eu não posso pegar água do Rio Tietê nem do Rio Pinheiros. Né? O custo pela água, de tratamento da água é muito alto. A água que chega nas nossas torneiras vem de mananciais, espécies de reservatórios que podem ser superficiais, como os rios, ou subterrâneos, como os lençóis freáticos, alcançados por meio de poços. Só que a quantidade de água doce produzida pelo seu ciclo natural, como as chuvas, é basicamente a mesma que em 1950, e pouco deve mudar até 2050. Enquanto isso, a população só cresce. Chuvas torrenciais. Sim, são chuvas torrenciais e pontuais. Você acha que algum rio, algum reservatório pegou toda essa água que veio agora de 600 milímetros, 683 milímetros que caiu na região do litoral norte? Não. Entendeu? Por quê? Porque cada vez são mais eventos críticos, eventos pontuais. Dependendo do que você tem, dependendo do tempo que você tenha, você vai ter determinadas retenções de água, em taxa de infiltração, que a gente chama. A taxa de infiltração, ela começa muito alta e ela diminui ao longo do tempo. Por quê? Porque o solo fica encharcado. Então, por exemplo, depende do solo, seria um solo arenoso, seria um solo argiloso, tá? Depende do uso e ocupação. Bem, eu tenho uma área que é sem nenhuma vegetação, tá? Ou vegetação muito rasteira. Se eu tiver uma parte desse solo impermeável, eu já tenho problemas. Como é que eu trabalho para esse solo não ser impermeável? Eu tenho asfalto poroso, eu tenho piso intertravado. Então, assim, a gente precisa perceber que sem água a gente não vive. Tá? E perceber também que as crises hídricas, elas não vão acabar com 600 milímetros de chuva num dia. É por isso que o professor Jefferson aponta o desperdício como outro fator de grande impacto para a escassez hídrica. No Brasil, em média, segundo o Instituto Trata Brasil, 40% da água captada em rios e poços é desperdiçada na distribuição ou não é contabilizada, seja por causa de vazamentos, ligações clandestinas ou medições erradas.
Isso representa uma perda de 6,5 bilhões de metros cúbicos por dia. Se a gente pegasse essa água e despejasse em piscinas, como as usadas na Olimpíada, daria para encher 7.000 delas diariamente. A gente precisa ver perdas reais, você vê isso diariamente, perdas virtuais, micromedição, medição real. Existem medições, existem pessoas, existem empresas que não pagam água nesse país. Elas são isentas, enquanto você tem que tomar um banho de 5 minutos, a empresa está lá e ela não paga água, porque ela gera muito emprego. Parou, né? Um pouquinho com isso. E tem ainda a questão dos poços clandestinos, aqueles que os donos de imóveis urbanos e de propriedades rurais abrem sem as licenças ambientais necessárias e, claro, sem pagar depois pela água utilizada. Essa água, ela não é hidrometrada, você não sabe quanto está tirando. Então eu posso tirar muito água. Então o que vai acontecer? Eu vou começar a diminuir a questão das nascentes que estão abaixo daquele poço. E, consequentemente, a vazão dos rios que vão chegar nas suas cidades. A gente tem que reduzir perdas, a gente tem que hidrometrar, a gente tem que cobrar direito, cobrar de quem consome muito, não é cobrar do coitado que não tem água, que mora na periferia, que mora em comunidade. Não, essa pessoa aí, quando ela tem água, já é uma bênção para ela, porque ela já pegou muita água de muito lugar que ela não podia nem pegar. Mas a gente, cidadão comum, também deve assumir parte dessa responsabilidade. Além de gastarmos menos água em casa com medidas simples, como desligar a torneira enquanto ensabou o corpo no banho ou a louça suja na pia, se consumirmos menos produtos, podemos contribuir bastante. Para você ter uma ideia, a produção de uma única calça jeans pode gastar 5.000 litros de água, desde o cultivo do algodão até a fabricação. É muito, não é? Você tem que pensar no seu consumo no dia a dia. No seu consumo para diminuir o impacto que você gera, tá? No dia a dia. E a gente gera muito impacto. Eu vou dar um relato aqui pessoal. A nossa pandemia, né? Ela serviu não só para você tentar ter um pouco de empatia com os outros, mas para você olhar o seu guarda-roupa. Roupa gasta água pra caramba para ser feita. O processo produtivo inteiro, eu estou falando. Tá? Então, a gente tem que começar a perceber que a gente é um consumidor direto, indireto e passivo de água. A preservação ambiental é outro ponto muito ligado à quantidade e à qualidade da água que chega nas nossas torneiras. A poluição e a falta de saneamento básico levam resíduos e esgotos para dentro de rios, lagos e até mesmo para o lençol freático. Água é vida, mas água também é doença se ela não for descontaminada. E é um peso muito grande, é um custo muito alto para a sociedade. Então, você não tratar a água significa você ter um custo alto também na saúde pública desse país. Já as chamadas APPs, áreas de preservação permanente, existentes próximas às nossas fontes de recursos hídricos, têm papel fundamental sobre o futuro da água, como explica o professor, e merecem atenção especial. Mesmo na situação de crise hídrica, você vê grandes bacias e pequenas bacias no estado de São Paulo que tiveram diminuições de APP. Isso é um absurdo. A APP é para proteger não só o rio de uma poluição difusa, que é quando você tem o arraste de material para aquele rio, então a APP, que é uma faixa de floresta, de mata ciliar, que vai segurar isso, ela também serve para quê? Para proteger as suas nascentes. E você destrói tudo isso e coloca o quê? Monoculturas. Você não faz nada integrado com floresta, tá? Então, isso também é um risco que as pessoas correm, e isso também é um fator preponderante para que você diminua a quantidade de água. Mas se o planeta Terra é recoberto por tanta água salgada assim, por que não fazer mais a dessalinização e transformá-la em água potável? Existem técnicas bem desenvolvidas para isso, que conseguem remover os sais minerais e deixar a água adequada para o consumo. Países como a Bahamas, Maldivas e Malta já atendem todas as necessidades da população por meio desse método. Na Arábia Saudita, cerca de metade da água potável vem do mar dessalinizada. O entrave para isso no Brasil está no custo do processo, que demanda muita energia e, principalmente, no resíduo que se gera.
Para cada litro de água potável produzido, são criados cerca de 1,5 litro de líquido poluído com cloro e cobre, além da salmoura tóxica que é gerada. O governo passado estava com muito essa ideia de, não, vamos dessalinizar. A solução é dessalinizar. A solução é dessalinizar. Muito bem. Mas tem um resíduo gerado nessa dessalinização. E ele volta para onde? Para o mar. Então, toda aquela região que fica próximo de onde você lança esse resíduo é um sal muito concentrado. Então, não há vida. Não há vida no Mar Morto. E também não vai haver vida naquela região. E outra, você tem que fazer todo um estudo prévio de correntes, de marés, entendeu? Que as pessoas parecem que não fazem isso. Por isso, a verdade é que se todo mundo mesmo fizer a sua parte, será possível adiar por muito tempo a necessidade, pelo menos no Brasil, de termos que usar água do mar para o consumo. Mas as ações precisam começar já. Afinal, sem água é impossível ter vida.